Estão me ouvindo bem? Então, a Jaque já me respondeu aqui, tá me ouvindo bem. Quem tá aqui já tá lá no grupo do WhatsApp. Eu abri um grupo novo, né? É o mesmo conteúdo, tá? Quem já tá em um pode ficar tranquila, que é o mesmo. Eu vou só colocar o tema aqui, né? É o mesmo conteúdo, então se você já tá em um, não precisa estar no outro, né? Que é o mesmo conteúdo, é um grupo onde só eu falo, tá? Só eu dou informação lá, porque senão fica muita falação e a gente se perde, né? Eu busco 1 ou 2 vezes por semana estar levando ali conteúdo que realmente faça diferença na casa de vocês, para que vocês realmente possam colocar em prática e de alguma forma sentir a mudança. É como eu falo, quem já passou por consultoria comigo sabe que eu falo isso. Eu falo, olha, o sono é algo que a gente vai cuidar, que a gente vai plantar uma sementinha e a gente vai colher bons hábitos, né? Mas é algo que a gente sempre precisa cuidar, é como a alimentação, né? A gente sempre cuida da alimentação dos nossos filhos, né? A gente sempre escolhe o que a gente vai ofertar. E o sono é a mesma coisa, né? Não tem uma fórmula mágica, mas tem sim como a criança dormir bem, tá? Olha só, gente, queria conversar uma coisa aqui com vocês. Hoje eu vim para fazer um resumão e depois para tirar as dúvidas de vocês. Então, conforme eu for conversando, quem tiver tendo dúvidas, vão me mandando aqui que depois eu volto e vou olhando aqui para as perguntas. Queria pedir para vocês, tem 26 mães aqui, compartilhem. Mande para mais mamães que vocês conhecem. Para mim isso é muito importante, para que o Instagram possa entregar para mais mamães, para que mais mamães recebam essa informação e coloquem em prática aí na casa de vocês, tá? Espero mais mamães aqui, vai, gente, vamos compartilhar. Fala assim, ó, vem cá, tem uma doida aqui falando sobre sono, vem aqui assistir ela, tá? Então vamos lá, gente. O que eu queria conversar com vocês um pouquinho? Sempre que eu abro caixinha de pergunta, eu recebo bastante perguntas pontuais, né? Que muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade em responder. Por que eu tenho essa dificuldade de responder? Porque, gente, o sono engloba muita coisa. Então, toda vez que eu venho aqui, que eu abro uma live, eu não tenho coragem de vir aqui e falar sobre uma coisa específica, porque às vezes aquela mãe tá pegando uma informação ali tão direta e ela vai colocar em prática lá na casa dela e não vai dar certo. Então, sempre que eu tô aqui, que eu tô conversando com vocês, eu gosto de pontuar que o sono existem pilares, né? Um dos primeiros pilares que eu preciso olhar do sono é a questão do ambiente de sono, tá? Isso é um ponto muito importante e que muitas vezes a mãe não se atenta. Tanto que na consultoria eu falo assim, mãe, deixa eu ver. Quando eu fico em dúvida se a mãe entendeu direito o que eu tô falando, eu falo, me manda uma foto, vai lá, entra no quarto escurinho e me manda uma foto do quartinho para que eu possa ver. Porque a gente vem enraizado um mito na nossa cabeça que dormir durante o dia tem que ser no claro, para que essa criança acostume, para que essa criança entenda que é dia e que então a gente não escurece o ambiente. E na verdade, gente, não é isso. A criança, ela é curiosa por natureza, né? Então, se ela estiver vendo uma coisa, se ela estiver olhando para uma coisa, vai ser muito mais difícil dela conseguir relaxar e adormecer. Quando eu preparo esse ambiente, eu escureço esse ambiente, a criança consegue se desligar do que tem em volta. Primeiro ponto é esse, isso é um ponto muito importante, tá? E durante a noite, gente, 100% de certeza que o ambiente de sono precisa ser escuro. Produção de melatonina atrapalha 50% dessa produção quando a criança tem contato com a luz, né? Mas não pega nos olhos dela, não pega nos olhos, mas pode pegar na pele em algum lugar e a gente também tem neuroreceptores na pele, tá? Então é muito importante a gente cuidar desse ambiente, dessa questão da claridade e da escuridão. Outro ponto que é importante, que também gera um estímulo, é barulho. Mas tem barulho, tem irmão, tem vizinho, tem obra, enfim. Ruído branco, gente. Ruído branco não é milagroso, mas abafa o som externo, tá? É um outro ponto que é muito importante.
Mais um ponto, gente, temperatura. Hoje aqui em Santa Cruz, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Santa Cruz tá um frio, gente, mais um frio. Hoje, a hora que eu passei em cima do rio, eu até tirei foto, porque tava 1 grau no painel do meu carro. E ainda o painel do carro mostrou um símbolo assim de neve, de tão frio que tá. E aí sempre surgem esses questionamentos sobre esse momento do frio, né, que eu recebo, igual eu coloquei hoje nos stories. Mas olha só, a temperatura mais agradável para a criança adormecer é uma temperatura mais fria, né? Então, a gente precisa abaixar a temperatura. Nesse momento que a gente tá vivendo, quem tá no Brasil, a gente tá no inverno. Então, não. Mas quem tá fora do Brasil, que tá no verão, a gente precisa abaixar a temperatura. O corpo precisa resfriar para conseguir relaxar e adormecer, tá? A Lívia perguntou uma coisa aqui sobre o ambiente. Luz do abajur atrapalha, não conseguimos ficar tudo apagado. Então você compra uma luz vermelha, Lívia. Você vai lá no... Eu sei que você é daqui, tá? Então você vai lá no Vuolo, você pede uma luz vermelha de baixa voltagem, a mais baixa que tiver, e você coloca no abajur. A luz vermelha ela é a única luz que não atrapalha a produção de melatonina. Então eu entendo que eu não sei se é esse o caso, mas por exemplo, o meu caso, quando a Diana era pequenininha, eu ficava insegura, eu queria olhar pra boquinha dela, queria ver se ela tava respirando. Não sei se vocês têm essas questões ainda, mas se for nenê pequenininho, a gente tem, né? Então, a luz vermelha você pode deixar aceso. A minha recomendação é, assim que você se sentir segura, apague a luz. O ideal é que esteja tudo apagado, né? Porque a luz vermelha, ainda que você for pequenininho, não vai ter essa questão do estímulo, né? De ficar olhando, porque a criança não envolve muito, mas quando vai ficando maior, a criança começa a se envolver muito, né? Aí eles choram quando apaga tudo. Então deixa a luz vermelha, tá? Pode deixar a luz vermelha. A luz vermelha ela não vai atrapalhar a produção de melatonina. Você pode deixar quando vai dar de mamar, quando vai trocar a fralda, não tem problema nenhum, não causa malefício nenhum, tá? Então com o ambiente a gente ajusta dessa forma. Vamos lá, vamos né, fazer o checklist aqui. Escuro, temperatura entre 18 e 24 graus. Agora não, mas olha só. O excesso de calor atrapalha o sono e na grande maioria das vezes, as mães erram por excesso de roupa. Eu fui a mãe que sempre errei por excesso de roupa. Diana morre de calor, entendeu? E aí eu ia lá e colocava um monte de roupa nela, a criatura morria de calor, né? Então, aí eu comecei a entender, não, como é que eu sei que roupa que eu ponho? Coloca a mão no peitinho, coloca a mão nas costinhas. Eu queria abrir um parênteses aqui. Bom, vamos terminar de fazer o checklist só para concluir a questão do ambiente. Então, escurinho, temperatura entre 18 e 24 graus e o ruído branco para abafar o som externo. Aí eu queria só abrir um parênteses aqui falando sobre essa questão, né, da criança estar confortável no ambiente. Tá frio agora, que quem mora no Brasil, a gente tá sentindo frio na grande maioria das regiões. Então, como é que a gente tem que pensar? Aqueça o bebê em camadas ou no saco de dormir. Não me coloca coberta. Antes de 1 ano de idade não tem que ter coberta na criança, tá? Mas já tem mais de 1 ano e também não funciona a coberta. Em casa nunca agora que a Diana já é maior, funciona a coberta, mas na época também não funcionava, porque ela virava, ela se enroscava na coberta e aí chorava, acordava, virava aquele show. Eu sempre gostei de aquecer ela em camadas. Colocava bora e macacão e um macacão de plush por cima. É a mesma coisa que coberta, né? O que eu fazia? Forrava o colchão com uma coberta, enfiava assim por debaixo, né, no berço ou então na cama e forrava o colchão com uma coberta, né? Afastava um pouco da parede, porque a parede é gelada, né? Uma outra coisa que é legal da gente olhar, no inverno a gente continua, né, da mesma forma a gente secreta líquido do corpo, né? E aí acaba que não sua, então tem mais líquido, acaba fazendo mais xixi, e aí vaza a fralda. Então pro bebê que usa fralda, usar um tamanho de fralda maior à noite, porque vai ter mais gel, então a absorção vai ser melhor. Ou então usar 2 fraldas, tá? Não colocar os elásticos assim pra fora, né, pra não deixar o xixi sair, mas é bem natural no inverno acontecer isso, às vezes o bebê acordar úmido. Uma outra coisa também é assim, né, o gel é gelado. Às vezes no verão a gente não sente isso, mas no inverno aquele gel gelado, conforme vai fazendo xixi ali, incomoda a criança. E aí a criança começa a ter um monte de despertar. Então é um ponto que a gente tem que olhar agora para essa época do ano que a gente tá vivendo, tá? Então falamos sobre ambiente. Um outro
pilar muito importante é a questão emocional, né? Não sei se o Rodolfo tá mais aqui, mas ele é uma pessoa que fala sobre isso, que eu gosto muito de citar e de dar o exemplo que ele dá. A criança é um peixinho, né? E ela tá dentro de um aquário. E se o aquário somos nós, pais. Se a água tá assim, o peixinho vai estar assim também. Então, olhar para o nosso emocional não é egoísmo, né? Parece que quando a gente se torna mãe, a gente se sente egoísta. Em alguns momentos, mãe e pai, né? A gente se sente egoísta em alguns momentos, tendo o nosso momento. A gente se sente egoísta em alguns momentos, pedindo sabe? Eu vou fazer minha unha, que é algo que eu gosto. Eu vou na academia, que é algo que eu gosto. Parece que a gente, sabe? Gera aquela coisa de culpa. E eu sempre falo pra mãe, olha pra você. Tá? Isso não vai diminuir o amor que você sente pro seu filho. E isso é preciso, isso é um ponto essencial. Que às vezes a gente se perde e a gente não faz esse movimento. O Winnicott fala sobre isso, né? Que até o 3º mês a gente tem que estar muito disponível pra criança. Período da esterogestação. E tá tudo certo. Depois a gente tem que começar a fazer um movimento de ir voltando pra nossa vida. E aí você fala assim, mas isso é óbvio. Não. Gente, faz 3 anos, mais de 3 anos, que eu só atendo mães. Então isso não é óbvio. Eu pego em consultoria mães de criança de 1, de 2 anos, que a mãe não voltou para a vida dela ainda. Que a mãe tá com aquela coisa enraizada de culpa, de o tempo todo estar disponível para a criança. Gente, a gente sim, como mulher, precisa ter o nosso tempo. A gente sim, como mulher, precisa em alguns momentos, sim, estar disponível para os nossos filhos. E isso é saudável. Isso não vai fazer mal para o nosso filho, de maneira alguma, entende? Então esse é um ponto importante, cuidar da mãe, olhar para a mãe, olhar para o casal, ter esse momento. Isso é essencial. Ter o tempo de conexão com a criança, porque às vezes a gente passa o dia todo com a criança, mas você tá sempre pensando em outra coisa, sempre fazendo outra coisa. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu estou fisicamente num lugar, mas eu não estou emocionalmente nesse lugar. Isso pra mim é muito claro, tá? E a gente precisa fazer essa conexão emocional de agora eu estou aqui, eu faço olho no olho, eu converso com você. Tem pais que na consultoria me perguntam, mas o que meu filho entende? Tudo, ele já absorve tudo, ele tem o tempo dele para absorver, mas ele já absorve tudo. Então verbaliza com o seu filho o que é que está acontecendo, verbaliza com o seu filho o que é que vai ser feito. Isso é muito importante, é através disso que a gente se conecta com os nossos filhos. O fato da gente ser pai e mãe deles não é isso que vai fazer com que a gente tenha um bom relacionamento com eles. O que vai fazer com que a gente tenha um bom relacionamento com eles é esse afeto, essa troca, essa conversa, tá? Esse é um ponto muito importante, que é esse pilar emocional. É verbalizar o que vai acontecer, é dizer o que vai acontecer, estar presente, é fazer pele na pele, que delícia. Agora tá difícil fazer pele na pele, né? Mas é muito bom, né? Porque no frio é um pouco mais difícil, aí tem que usar o aquecedor, né? No ambiente. Olha só, aí a gente entra na parte comportamental. E aí eu preciso pensar que o bebê, ele nasce extremamente maturo, correto? Né? No momento que ele nasce, ele nem consegue sustentar ainda a cabecinha. Acabou de nascer, né? Ele nasce com aquele monte de reflexo primitivo, então ele nasce todo em padrão de flexão. Por que ele nasce em padrão de flexão? Gente, como é que ele estava dentro do útero da mãe, todo apertadinho ali? No final do 1º ano, gente, eles estão, a grande maioria, e se não tão já, mas estão quase andando. Então olha quanta evolução que o bebê teve, né? Então é óbvio que quando eu vou olhar para o sono, isso também vai evoluir. Então sempre que eu converso com a mãe, eu digo, olha, não se prenda à rotina assim, sabe? Pensa que no 1º ano de vida, seu filho ele vai mudar demais da conta. Então, o que eu preciso entender? Que cada faixa etária o bebê precisa de uma quantidade de soneca. Fernanda, mas aí você tá prendendo meu filho numa tabela. Não,
Eu não tô aprendendo teu filho numa tabela, porque eu vou olhar pra tabela. A tabela, ela é importante, gente. É uma delícia você ter tabela, você tem estudo em cima das coisas que facilita a vida da gente. Mas eu vou olhar junto com isso para o meu filho e eu vou cruzar essas duas informações. Então, quanto mais novinho é o bebê, mais imaturo é o sono e mais fragmentado é. Menos tempo esse bebê consegue ficar acordado. Eu digo assim, menos tempo ele consegue ficar acordado bem, né? Neurologicamente bem, assim, com todas as funções legais, sem estar irritadinho. Conforme ele vai crescendo, ele consegue ficar um intervalo de tempo maior acordado, né? Para depois ele precisar dormir de novo. Então, isso é um ponto que a gente precisa olhar. Outra coisa, você reconhece os sinais de sono que o seu filho dá? Se você tem um bebê pequenininho na sua casa, vai ser mais difícil isso, porque vocês estão iniciando um relacionamento, vocês estão se conhecendo e é natural que ainda seja mais difícil. Mas como é que a gente faz para conhecer? Quando a gente começa a namorar, gente, como é que a gente faz? A gente observa, não é isso? A gente vai observando, e o bebê é a mesma coisa. Então, observe seu filho. Quais são os sinais de sono que ele dá? A Diana ficava com a sobrancelha assim, ó, vermelha. Eu olhava pra cara dela, a sobrancelha dela tava vermelha. Isso eu tinha certeza absoluta que era sono. Tem criança que puxa a mão na orelhinha. Tem criança que esfrega a cabecinha. Cada criança é um indivíduo, então tem ali o seu jeitinho. Viu o sinal de sono? A gente vai entrar pro quarto com aquele ambiente preparado e a gente vai ofertar o soninho, tá? Aí a gente precisa pensar numa outra questão. A forma do adormecer é algo muito importante a ser trabalhado para que se tenha autonomia. Quando eu digo em autonomia, cara, gente, juro, tem gente, assim, eu escuto de tudo. Autonomia não significa que a mãe não vai ter essa demanda de levar a criança para o quarto, de ficar ali junto, mas significa a criança entender, o corpo da criança estar pronto para o momento do adormecer. Entendem que é diferente? Fica parecendo que a autonomia é negligência, tem gente que acha que é isso e não é isso. Se essa criança adormece só mamando, eu vou trocar, eu vou ofertar o colo por um tempo, eu vou dar colo com balanço. Depois eu vou lá e vou, eu vou ler as perguntas de vocês, tá? Mas olha a pergunta que a Vanessa fez aqui. E quando o sinal de sono muda? Muda mesmo, gente. A criança amadurece, ela começa a dar outros sinais de sono, com certeza. Você vai ter que olhar para o seu filho e entender quais são os sinais que ele tá dando agora, tá? Mas muda mesmo, faz muito sentido isso que você tá falando. Então, assim, a gente vai mudar essa forma de adormecer até que a criança chegue no berço. Desde que a criança nasce, ela já tá pronta para ir pro berço e pegar no sono ali. A gente, no desespero, em escutar o choro dos nossos filhos, porque a gente não sabe lidar com isso, a gente começa a colocar situações e colocar formas. Eu sempre falo assim, mãe, olha, gente, isso eu falo na consultoria, eu falo muito isso, eu trabalho muito isso porque eu preciso orientar essa mãe. Dizer assim, mãe, quando o teu filho chora, a primeira coisa que precisa acontecer nesse momento é, respira fundo. Vamos entender o que tá acontecendo, né? Vamos acalmar, vamos estar bem. Isso é um ponto muito importante. Quando às vezes a criança chora, o que muitas vezes a gente faz? Fica desesperada. E aí balança de um lado, balança de outro, faz uma coisa, faz outra, pronto. A energia da gente não tem como. Lembra daquilo que eu falei no começo ali da live, né? Então tem o peixinho e aí tem o aquário. Se a água do aquário tá assim, gente, como é que o peixinho vai estar calmo? Então, quando você receber um bebê que tá chorando, senta, espera, olha pra ele, calma. Aí você vai fazer um checklist. Como é que esse bebê, quanto tempo esse bebê mamou? Esse bebê precisa mamar? A fralda precisa ser trocada? Ele tá com calor? Ele tá com frio? Não é nada disso. Será que esse bebê não tá com sono? Porque, gente, choro de sono é um choro assim, ó, chora e para. Daqui a pouco chora e para. Quando que para? Quando às vezes você dá uma balançadinha a mais, quando você põe no peito. E muitas vezes a gente fica completamente perdida achando que aquilo é um choro de dor. E não é. É um choro de sono. Eu atendi essa semana, agora no começo da semana, uma mãe do bebê de 6 meses. Ela falou assim, ele tem dor, eu não consigo entender. Não, gente, o bebê tinha sono. A mãe falou assim, eu dou Cole Calme pra ele até hoje. Falei, não é dor, é sono.
E era sono. Era sono. Quando a gente ajustou a janela de sono, funcionou. Entende? Como a gente precisa entender um pouco para que a gente possa colocar em prática na nossa casa. Eu vou ler as perguntas de vocês agora, tá? Vamos lá. Tem pergunta lá no começo. Vou voltar lá. Deixa eu ver as perguntas. Como fazer o desmame noturno do bebê de 1 ano e 2 meses? Olha só, primeiro ponto. Tudo isso que eu falei aqui na live estar ajustado. Rotina, 1 ano e 2 meses. O bebê pode ainda estar tendo 2 sonecas ou pode já estar fazendo a transição para uma soneca só. O ambiente estar ajustado. E aí a questão é desmame noturno que você precisa fazer ou você precisa mudar a forma do seu bebê adormecer? Nas consultorias, quando eu faço atendimento, que eu faço lá o questionário, que eu entendo, na grande maioria das vezes eu não trabalho desmame noturno. Eu trabalho mudar a forma do adormecer. Porque na grande maioria das vezes a questão é essa. Não é desmame noturno. Porque não adianta você não dar uma mamar e não ensinar a criança a dormir de outro jeito, né? Então, eu preciso focar primeiro em entender qual que é o teu problema. Ah, não, ele já tem independência para adormecer, ele vai pro berço, dorme sozinho, mas acorda para mamar. Bom, se for isso, você precisa olhar para essa alimentação. Tá tudo correto na alimentação? Se tiver tudo correto, na hora que o seu bebê está acostumado a acordar, você vai lá e acolhe o teu bebê. Ajuda ele a voltar a relaxar, né? Eu sempre falo assim, meia hora, 40 minutos, tentando acolher e a criança chorando, para! Será que esse bebê realmente não tá com fome? Eu sempre faço essa pergunta porque isso é um ponto importante da gente olhar, tá? Normalmente, com 1 ano e 2 meses, a criança não precisa mais mamar à noite, mas às vezes essa criança tá com uma alimentação desajustada durante o dia e realmente tá com fome genuína durante a noite, né? A Elaine, meu bebê tem 13 meses, não consegue tirar a soneca no final da tarde. Eu tentei sling, mamar, passeio, carrinho, ele chega no sono noturno, chora muito de cansaço. Entra no efeito vulcânico, né, Elaine? Então, você sabe que essa última soneca, normalmente ela é sempre a soneca mais difícil de acontecer mesmo, tá? Então, a minha orientação é o que você já está fazendo. Mas aí a minha pergunta é, você tá insistindo uns 30, 40 minutos? Você tá cuidando do ambiente? Por exemplo, põe no sling, vai num ambiente mais tranquilo, insiste uns 40 minutos ali com a criança pra ver se ele não consegue relaxar um pouco. Porque de tudo, Elaine, vamos supor que ele não relaxe, que ele não durma, né? Ele vai relaxar, ele vai descansar um pouquinho o corpinho. E é uma questão de consistência. Todo dia oferta, todo dia oferta. Só que assim, ó, oferta de forma tranquila. Não fica troca, põe na posição, põe na outra, põe na posição, põe na outra, porque aí não vai funcionar, tá? Aí eu já respondi do abajur. Eu uso abajur de parede, aqueles pequenos, uma borboletinha meio azulado. Paloma, né? Paloma, não, negativo, tá? A luz azul compromete a produção de melatonina. Eu vou ter que colocar meu óculos. Compromete a produção de melatonina, tá? Não é legal. O legal é a luz vermelha. Então, troca a cor da borboletinha aí e põe ela na vermelha, tá? Vou colocar meu óculos, senão eu não enxergo, gente. Preciso marcar um oftalmo pra mim urgente. Por isso que o bebê de 3 meses dorme muito agora, que está mais frio. É isso mesmo. Quantas horas de sono noturno para criança de 2 anos e 8 meses? De 10 a 12 horas, Mari. A Jéssica, 13 meses, 2 sonecas. Juntas somam 1h30, 2 horas. De noite acorda muito, perdida sem saber o que é. Jéssica, eu não sei se você tá aí ainda e se você escutou a live. Assim, pode ser muitas coisas, tá? Tem a questão do ambiente, precisa ser ajustado. Eu não sei se na sua casa é ou não, tá? Tem a questão do gasto de energia saudável durante o dia. Tem a questão nessa faixa etária de uso de tela. Toma cuidado com o excesso de uso de tela, principalmente agora na pandemia, né? Se atente para isso. Tem a forma do adormecer que pode estar desajustada e pode estar precisando de alguma ajuda, e aí no meio da noite, quando acorda, também precisa, porque o sono ele é cíclico, né? E aí quando ele se desperta, ele precisa da sua ajuda. Tem muita coisa. A Elaine, no ritual noturno, coloco uma canção de ninar e deixo ligado a noite toda. Tenho medo de desligar e ele acordar. Deixo ligado. Eu não gosto de canção de ninar, tá, Elaine? Porque existe uma oscilação, né? Agora, quando eu deixo um barulho, um som de chuva, é um som contínuo.
tá? Você poderia trocar para um som de útero. Ananda, minha bebê de 2 meses e 7 dias não dorme de dia, soneca no máximo de 20 minutos. Você já tentou usar charutinho? O charutinho, ele é o Suedo, ele remete à lembrança do útero materno, costuma ajudar muito o sono da criança nessa faixa etária e, novamente, a gente precisa olhar para o ambiente. Um bebê de 2 meses, mais ou menos a cada 1h15, 1h30, precisa de uma sonequinha, tem que tomar cuidado porque o bebê não conhece o mundo, então a gente precisa apresentar para o bebê o mundo em doses homeopáticas, tomar cuidado se você não está colocando excesso de estímulo para esse bebê, tá? A Cris, eu fazia isso com minha bebê. Hoje ela tem 14 anos. Agora o Davi com 7 meses está complicado ele dormir. Ele tem que ficar no quarto ali pelas 20h30, mas dorme mesmo pelas 11 horas. Então, Cris, será que não tem um ambiente desajustado, excesso de estímulo? Será que o dia não está desorganizado? 7 meses tem bebê que faz 2 e tem bebê que faz 3 sonecas. Precisa observar, tá? Porque assim, o período de latência para o bebê pegar no sono, um bebê que já tem rotina, de que já tá tudo ajustado, é mais ou menos 30 minutos, tá? Mas aí tá demorando muito mais, né? Então é provável que há algum tipo de desajuste que talvez a gente não esteja vendo, né? A Valkyria, minha bebê dorme 23 horas e acorda às 9. Tem 2 despertares. Só que quando chegam às 5 da manhã, ela acorda e resmunga muito. Nesses 2 despertares, eu só coloco o peito na boca dela deitada mesmo. Aí você não me falou a idade da sua bebê, né? Para que eu possa te auxiliar. Meu bebê tem quase 2 meses, acorda muito à noite, toda hora acordando. Carol, precisa olhar como é que tá o dia, a noite é um reflexo do dia, né? Precisa ver como é que estão as sonecas, precisa ver se o ambiente está adequado. Eu não sei se você estava desde o começo da live, eu falei bastante coisa aqui, de repente você pode assistir a live, eu vou deixar salva no YouTube, tá? Meu bebê tem 10 dias. Gente, 10 dias, seu bebê acabou de nascer, seu bebê tá no período da gestação, ele nem sabe o que é dia e o que é noite ainda. Calma teu coração, acolhe teu bebê no mundo. O começo não tem milagre, gente. O começo a criança tá se situando, né? Mas assim, ó, começa a dar pistas do que é dia, expõe esse bebê à luz do sol, cuida do ambiente da noite, usa a luz vermelha. Logo, logo ele já começa a entender o que é o mundo e começa a ir ajustando as coisas. Eu gosto muito de usar o charutinho ou o Suedo, tá? Porque evita o reflexo de Moro da criança. Minha bebê está com 4 meses. Parou de fazer as sonecas direito, só dorme uns 30 minutos no colo. Chora muito. 4 meses, gente! O que acontece com 4 meses? 4 meses tem a regressão do sono, né? A regressão dos 4 meses. Gente, o que acontece nesse momento da regressão dos 4 meses? A criança, o ciclo de sono pesado passa a ter mais estágios, e aí com isso a criança passa a ter mais micros despertares. Então, se essa criança ela não tem autonomia para adormecer, ela vai se despertar mais e aí vai precisar de mais ajuda para voltar a dormir, né? E antes não fazia essa quantidade de trocas de ciclo. E uma outra coisa que é que o bebê tá enxergando muito mais as coisas, tá começando a rolar, enfim, tem várias questões, né? Uai, subiu as perguntas agora, não viu que eu já respondi o que eu não respondi. Meu bebê tem 22 dias, quando eu coloco ele para dormir, ele se mexe muito e reclama. A criança passa mais tempo em sono ativo. O sono ativo da criança, que é o sono leve, não tem atonia muscular igual ao nosso adulto. Então é natural, a criança ela resmunga no sono leve, ela faz uns grunhidinhos, tá? Só vai lá ver o que tá acontecendo se ele estiver chorando, porque às vezes ele só tá trocando de ciclo de sono. Isso é um ponto importante. Muitos pais acordam o bebê. Gente, já deu 30 minutos. Vou precisar finalizar aqui que eu tenho um atendimento agora, tá? Eu queria agradecer cada um de vocês que estava aqui. Queria dizer para vocês que se vocês não estão no grupo do WhatsApp, vai lá no link do Linktree lá, entra no grupo, ele é gratuito. 1 ou 2 vezes por semana eu vou lá e levo material para vocês, porque muitas vezes vocês estão aqui no Instagram e não estão, o algoritmo não tá entregando o meu material para vocês, né? Então lá é certeza que vocês vão estar recebendo. Um beijo no coração de cada uma
um de vocês. Se vocês precisarem de mim, de um atendimento mais personalizado, individualizado, entendendo a rotina da sua casa, é só me chamar que eu explico como eu trabalho, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês.